Alisson Costa, $10. Oi, Roger, doutora, tenho uma outra dúvida e preocupação. Meus pais nunca pagaram 7 anos suas taxas. Isso pode atrapalhar no processo do Green Card quando eu aplicar para eles, sendo já cidadão americano? Acho que a grande questão não é se eles pagaram, é se eles tinham que declarar. Porque você pode estar nos Estados Unidos há 20 anos e não estar sujeito à tributação. Esse é o primeiro ponto. A gente hoje tem o public charge, né? Que é uma preocupação, que eu não sei se vai continuar. Então, eu acho que a gente, infelizmente, Alisson, vai ter que analisar a situação dos seus pais no momento que for protocolar o caso deles. Porque hoje a gente está vivendo dia a dia, né? Day by day, quando a gente fala da questão imigratória. Tá certo. Temos 13 minutos ainda, galera. Vamos lá. Alan Augusto, com visto F1, se uma pessoa trabalha de forma ilegal, ele mesmo assim deve pagar os impostos? Isso pode lhe prejudicar em algo por demonstrar que está trabalhando? Infelizmente, eu, como advogada, não posso dizer para você não pagar imposto, porque essa é uma obrigatoriedade legal, independente da forma que você ganhou esse dinheiro. Então, qualquer questão, impacto imigratório, ele não vai derivar de você ter pago imposto, ele vai derivar da violação de ter trabalhado com o visto de estudante. Agora, o pessoal fala, o governo vai ver minha conta bancária? Gente, se o governo fosse ver a conta bancária, Pompano Beach estava vazia, né? Newark não tinha mais brasileiro, porque brasileiro não esconde dinheiro embaixo do colchão. Eu acho que é importante a gente lembrar que os Estados Unidos é um sistema de honra. Não é que você vai ser pego, é que você precisa falar a verdade. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta aqui, essa é bem pertinente. Marcelo Araque. Doutora, quais os contras de pedir o Work Permit por conta do coronavírus, sendo F1? Eu acho que ele quer dizer nas situações especiais. Então, o que acontece? Quando iniciou a pandemia, não é que quando iniciou, é que o governo informou que a pandemia poderia ser uma das circunstâncias extraordinárias para indivíduos que estão nos Estados Unidos com visto estudante solicitassem autorização de trabalho, porque, no geral, você não pode receber. Minha posição aqui no escritório foi, a não ser que eu consiga documentar que essa perda de renda, porque quando você está com visto estudante, você tem que mostrar que você não precisa trabalhar, tá? E que você tem como se manter nos Estados Unidos com essa renda, seja lá qual for, que não é oriunda do seu trabalho nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu quando aconteceu a pandemia? O dólar disparou em relação ao real, né? E eu tenho pessoas que traziam dinheiro do Brasil e que realmente não tinham mais donos de restaurante. Eu acho que é tudo uma questão de coerência. Se a pessoa não tinha dinheiro no Brasil, tá? Ela nunca trouxe nenhuma remessa do Brasil. Ela usou o sponsor dentro dos Estados Unidos, que mostrou uma soma de dinheiro de $100 mil. Aí, do nada, ele fala, não tenho dinheiro por causa da economia no Brasil? Ok, no momento de renovar o seu I-20, isso pode ser questionado, sim, no momento de renovar o visto. Eu vi que foi assim, a festa do boi, um monte de gente pedindo autorização de trabalho, eu acho que faltou critério em muita gente fazendo esse tipo de pedido. Na minha opinião, o problema é, a autorização de trabalho dura 1 ano, não há garantia de renovação e a gente não sabe em que ponto a economia estará para você renovar o seu visto ou o seu I-20. Eu acho que é uma questão de coerência. Certo. Essa aqui é uma pergunta bem pertinente, dado em consideração ao cenário que a gente vive. Rubens Souza. Doutora, você poderia, por gentileza, comentar sobre o visto EB2NW? É possível trabalhar em empresas nos Estados Unidos com ele, ou a pessoa que obtém esse visto deve abrir uma empresa, partindo da premissa que é uma necessidade do país e tal? O que acontece? Para quem não conhece, o EB2 National Interest Waiver, quando eu tenho um profissional dentro de uma determinada categoria, tá? Que é estabelecido que ele cumpre com 3 dos 7 critérios, que não é ter nível superior, é um dos critérios, mas quando a gente fala do EB2, que eu vejo um monte de gente, tem um monte de gente aí na internet colocando post assim, os Estados Unidos precisa de engenheiro, Estados Unidos não precisa de nada, Estados Unidos não precisa de ninguém, os Estados Unidos é o maior imã de cérebros do mundo, os mais brilhantes estão aqui, e não é você que fez uma faculdade de 4 anos, você acha que é uma Coca-Cola do deserto. Por que eu falo isso? Não se ofenda com isso. Isso daqui é uma informação muito valiosa para você que está assistindo. Se você entrar no Office of Administrative Appeals, que é o AAO,
eles não falam o país da pessoa que está apelando à negativa do National Interest Waiver. Mas, às vezes, você lendo o material, você consegue determinar que é do Brasil. Tem uma renca de brasileiro lá com AAO, decisão adversa negada. E isso os consultores não colocam na internet. Ganharam green card por EB2 National Interest Waiver, é uma honra, é um privilégio, não é facilmente obtido. Dar entrada, o pessoal fala, eu já ganhei documento. Aí eu falo, mas que documento está com green card em mãos? Não, estou com autorização de trabalho. Autorização de trabalho em um processo de green card, se for cabível, né, nesse caso, ele não é garantia de aprovação. Para você mostrar que você não vou dizer digno, né, mas que você chega ao critério de ganhar um green card pelo EB2, é preciso mostrar que existe um interesse nacional na área que você desenvolve, tá? Que existe um valor não só econômico, mas artístico ou científico para desenvolvimento da sua área de atuação, que você é um profissional acima da média. Gente, ter nível superior só quer dizer que você tem um diploma. Eu conheço um monte de advogado que é medíocre, conheço um monte de doutor medíocre, ter diploma não quer dizer que você é um profissional acima da média, tá? Para o EB2 é preciso mostrar que você está fora da curva. O EB1A, que é uma habilidade extraordinária, e o Einstein, né? É um profissional com material publicado, pode ser um youtuber, eu recebo muita pergunta disso. Ser influencer me dá EB1? Dá, mas você tem que ser o influencer, entendeu? Você tem que ser o cara. Não adianta você vir com 5 seguidores e, sei lá, um anúncio, isso não é material para EB1A. Então, eu acho que existe uma falta de critérios em analisar quem, de fato, qualifica para o EB2. Então, precisa trabalhar numa empresa ou abrir um negócio? Tanto faz. Eu acho que a grande pergunta é, quando eu converso com uma pessoa de EB2 e meu escritório rejeita muito o caso de EB2, por que eu rejeito? Eu sou muito conservadora no EB2, tá? Eu acho que o funcionário, o candidato precisa me responder. Eu não sou engenheira, eu não sou química, eu preciso que aquela pessoa fale para mim, Renata, eu sou engenheira química e eu vejo que os Estados Unidos têm um problema X, Y e Z, tá? Esse é o problema na minha área. E eu tenho uma possibilidade de contribuir para a resolução disso, tá? Eu falo, EB2 você apresenta um problema na sua área e você apresenta uma solução e por que você está numa situação mais favorável para resolver aquele problema. Então, fala assim, os Estados Unidos está com defasagem de engenheiro. E, filho, não cai nessa furada, não. Você vai ficar $30 mil mais pobre e vai ficar chorando aí, vendendo suas coisas em grupo de Facebook, vendendo tudo 3 por $10 para poder ir embora. EB2, na minha opinião, é um processo mais delicado de se fazer do que um EB1A, que é uma habilidade extraordinária. Por quê? O EB1A, quando eu olho um EB1A, os critérios são bem delineados, tá? Eu tenho uma colega que é advogada, que eu admiro muito, brasileira. Eu acho que hoje a comunidade brasileira deveria sentir orgulho de ter opções de tanto profissional porreta brasileiro que tem projeção, né, no mercado. Me sinto honrada de ter a oportunidade de interagir com essas pessoas. E essa colega fala algo que é fantástico. Ela fala, EB2 National Interest Waiver é o EB1A que não tinha prova suficiente. Tá? Então, acho que é importante a gente falar isso. Tá certo. A pergunta aqui da Melanina Glenn. Boa noite. Se eu entrar nos Estados Unidos com visto K1 e deixar meu filho no Brasil, é possível levar ele depois? Possível eu sugeriria que você pedisse o K2 para o seu filho, tá? E desse entrada no processo, porque vocês têm que lembrar o seguinte, gente, imigração não é o Ritz-Carlton. Você não liga para o serviço de quarto e fala, oi, me entrega um green card aqui que agora eu quero. Não é milkshake. Não funciona assim. Faça um planejamento, tá? A Melanina, inclusive, está perguntando se o telefone da doutora não tem WhatsApp. É o WhatsApp, sim, você tem que colocar o sinal de mais e o número 1 na frente. A minha sugestão é que, eu sempre falo, tire o visto e tire o green card e depois decida se vai usar ou não. É melhor você abrir mão de algo do que você querer e ter que esperar e acabar cometendo uma violação imigratória. A Melanina Glenn fez outra pergunta. Boa noite. É possível pedir asilo por ameaça de morte?
Ah, É importante falar quem se qualifica, né, para o asilo, porque tem muitas pessoas, doutora, que acreditam assim: o vizinho tem uma faca e quer me bater ou me matar, alguma Gente, coisa. então Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro inteiro qualifica para asilo. Deixa eu te falar, então, que se for assim, reunião de família no Brasil, a maioria de nós já teve um barraco, um pega para capar, alguma coisa que qualifica a gente para asilo. Asilo é algo sistemático e extremo, ou sistêmico, acho que é o termo correto em português. Qualifica para asilo quem sofreu perseguição ou ameaças por ser de uma determinada raça, religião, nacionalidade, tá? Raça, religião, nacionalidade, determinada opinião política ou por pertencer a um grupo social em particular, que aquele grupo contém ou demonstra características que são imutáveis, ou seja, algo que eu não posso mudar, tá? Então, por exemplo, ser advogado não é imutável. Eu posso deixar de ser advogada. Agora, ex-advogada é algo que eu não posso mudar o passado. Mas eu preciso mostrar que o governo brasileiro não quer ou não pode me proteger, tá? Que uma relocação, uma saída, por exemplo, do Rio de Janeiro para Manaus não vai resolver o meu problema, ou que é inviável. E por que que aquelas ameaças, elas chegam ao nível de asilo? Então, por exemplo, você está na Califórnia, eu estou na Flórida. Gente, Flórida não é Estados Unidos. Esquece essa ideia de que o pessoal está aqui na Disney, isso é uma furada, vai para outro lugar, que aqui não é um bom estado, infelizmente, para certos processos imigratórios. Tem casos de asilo que na Flórida não vão ser aprovados. Por exemplo, eu sou, sei lá, eu sou homossexual e no Brasil eu sou perseguido. Gente, tem homofobia? Tem racismo no Brasil? Tem. Mas aí o juiz vê lá, tem parada gay no Brasil. Então, se só falar que você é gay, não vai te dar asilo. Agora, se você foi perseguido, e eu já vi casos de brasileiros homossexuais que sofriam perseguição na cidade, que sofreram ataques policiais mais de uma vez, pelo mesmo policial, não tinha um mecanismo de proteção. Então, é tudo muito sistemático. É diferente de, por exemplo, sei lá, me fala um país aí onde ser homossexual é crime. Na Coreia do Norte. Coreia do Norte, o cara é fuzilado se ele é gay. Aí é óbvio que ele ganha. Agora, o asilo não é uma proteção para ignorância do povo, entendeu? Inclusive, as decisões de juízes falam a respeito disso. O asilo não é um mecanismo de proteção para proteger contra crime, né? É preciso que seja algo sistemático, é preciso que seja algo quase que organizacional. Então, o pessoal fala, fui perseguido pelo PCC. Cara, todo mundo que eu conheço já falou que foi perseguido pelo PCC em algum ponto do Brasil. Agora, se você, sei lá, eu vou inventar uma ideia aqui, um cenário na minha cabeça. Eu sou dona de um negócio no Brasil, tá? E o vereador da minha cidade falou para mim, eu quero comprar, sei lá, esse spray de você. Esse spray custa R$1, mas eu quero que você me venda R$2. E você vai me dar R$1 por spray. Eu falo, não vou fazer isso. Ele aparece na minha casa e eu não tenho para quem correr, eu tenho como, né? Porque o pessoal fala, eu tenho BO. BO não é garantia de asilo. Ele é uma parte do asilo, tá? Então, imagina, se aquele vereador tem acesso a, sei lá, a um chefe de polícia, a um governador, a uma coisa entranhada no sistema político, daí você tem uma questão de asilo. Se você sei lá, da Umbanda, e você está sofrendo ameaças pela sua filiação religiosa, é possível, porque hoje, inclusive, muita gente não fala disso, mas o número de crimes de intolerância religiosa no Brasil disparou nos últimos anos. Então, acho que asilo não é um blanket statement. Asilo não é assim, todo mundo qualifica para asilo. Tem algumas situações que são assim, como, por exemplo, mulheres que foram vítimas de alguns países, acho que hoje em dia já foi eliminado completamente, mas de mutilação genital. Isso daí não tem questionamento. Você escreve lá, mulher foi vítima de mutilação genital, acabou. Ela vai ganhar o asilo, que é uma prática tão absurda, né? Mas, no geral, não é assim, infelizmente.
Tá certo. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao fim da nossa live. A gente tem muitas perguntas, né, que foram respondidas, outras que ainda ficaram em aberto. Porém, a gente vai ter esse quadro outras vezes, né? A gente também tem esse quadro com outros profissionais, então é importante que vocês entendam que cada profissional que eu trago aqui no canal trabalha de maneira independente, né? Um se conhece, o outro, mas são pessoas distintas. E se você quiser fazer uma consulta com cada profissional que eu trouxer aqui, seja a doutora, qualquer outra doutora que eu traga, os contatos vão estar abaixo na descrição do vídeo. Doutora, para a gente finalizar a entrevista, você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, alguma palavra de esperança, alguma coisa aí para as pessoas, né, saberem? Eu acho que hoje em dia eu como advogada tenho uma oportunidade muito peculiar de ter contato com as pessoas no momento que elas estão mais vulneráveis e mais desesperadas, e eu acho que é mais um apelo, né? Eu acho que a gente que está aqui, para quem não foi impactado pelo Covid-19, eu não estou falando só impactado de dinheiro, mas impactado de saúde, de ter perdido um ente querido, essa não é a realidade de várias pessoas, né? Aqui no escritório a gente tem várias pessoas, vários clientes que tiveram alguém que foi impactado, que não foi. Eu acho que é um convite para vocês que estão assistindo a reavaliarem conceitos. Por que eu falo isso? Eu falo muito no meu canal, eu tenho uma página no Facebook, e lá eu não tenho muito filtro, né? Eu acho que você pode ser imigrante, você pode ser indocumentado, mas o seu cérebro não tem status legal. Aonde você está investindo o seu tempo e os seus recursos? Se você está nos Estados Unidos fora de status, cara, vai estudar inglês, vai juntar dinheiro, vai aprender uma profissão, porque os Estados Unidos não é o fim da linha. Os Estados Unidos, às vezes, é um caminho para que você aprenda novos conceitos, novas possibilidades. Eu amo os Estados Unidos, é um país que me permitiu fazer coisas que eu nunca imaginei na minha vida. E não é só porque eu sou advogada, não. Eu acho que são as experiências de vida que valem, né? Mas eu acho que todos nós temos uma obrigação, como imigrante, como ser humano, de tentar deixar uma marca de incentivo e de positivismo na vida das pessoas. E eu vejo muito pouco disso. Muitas das pessoas, muitos dos imigrantes ao nosso redor estão sofrendo em silêncio, porque é uma jornada solitária. Não seja essa pessoa. Contribua de uma forma positiva. Eu espero que todos que estão assistindo, eu espero que vocês ganhem muito dinheiro, eu espero que vocês sejam muito felizes, e eu espero sinceramente que você use de qualquer vitória na sua vida para ter um impacto minúsculo que seja, mas positivo na vida de uma outra pessoa. Tem pão para todo mundo, tem dinheiro para todo mundo, tem trabalho para todo mundo. O sucesso do seu próximo não é o seu insucesso. E eu acho que essa é a grande lição que a gente precisa, como comunidade, aprender. Tem um ditado em inglês que fala a rising tide lifts all boats. Então, maré alta levanta todos os barcos. Eu espero que os barcos de todos nós subam juntos e que, enfim, a gente possa estar aqui falando de coisa boa. E muito superchat para você, Roger. Obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve presente na live. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida, deixem um comentário aqui abaixo. Se curtirem o vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, doutora. Um abraço, gente. Tchau.